E justamente nesse ponto que eu acho que eu queria tocar, que acho que afeta vocês, é justamente como você falou, afeta muita gente do ramo corporativo, até porque a gente está vivendo um pouco como se fosse uma guerra fria corporativa ou comercial, né? E assim, você citou a questão da restrição para os chips, né? Para o pessoal que não sabe, como é que funciona essa restrição, né? E era uma restrição especificamente para vender para a China, né? Tem outros países que estão juntos com isso, como é que isso funcionou? Então, começou para a China e, obviamente, outros países como Rússia, né, como alguns países do Oriente Médio, mas, durante a última semana ali do presidente Biden, antes dele sair, ele assinou uma nova lei que restringe o acesso a GPUs da NVIDIA a praticamente todos os países, exceto 18 países no mundo. Ou seja, em resumo, todos os países da América Latina entram na categoria 2 que eles têm lá, né, o Tier 2, onde existe uma restrição na compra de GPUs, né, um limite sem restrição, sem licença, de até 1.700 GPUs por ano, por país, que é nada isso. E acima disso, até 50.000 GPUs, tem que ter uma licença de exportação para esses países. Ou seja, as empresas para as quais a gente vende a nossa solução têm que solicitar essa aprovação ao governo americano, informando que essas GPUs estão vindo para o Brasil e que vão ser utilizadas para A, B, C, D, tal, tal, tal. Ou seja, Uhum. inibe um pouco, como é que fala? Vai dar um pouquinho mais de burocracia para trazer essas GPUs para o Brasil. Obviamente também os hyperscalers, eles têm também um limite de trazer até 7% do número de GPUs que estão instaladas no país hoje. Dentro do nosso cenário, tá, do que a gente tem instalado dentro dos provedores de cloud, né, os hyperscalers, e dentro do que a gente tem visto de projetos, essa lei não vai afetar tanto para nós aqui. Por quê? Você, como uma corporação, se você não tem a necessidade de rodar o teu código no país, você continua contratando o teu hyperscaler e ele vai jogar o teu trabalho para rodar num outro continente que não tem problema nenhum para você, né. Até porque hoje não tem muita essas dúvidas em relação à questão de segurança. Eles têm o que há de mais moderno em termos de né, dar para você a tua privacidade e a segurança de rodar em qualquer lugar do mundo. A gente espera que até 15 de maio isso mude, esse cenário mude, porque não é nenhuma empresa gostaria de estar produzindo algo e Não ter poder que vender. e não poder vender, entendeu? Então, assim, não seria também uma surpresa para nós, a gente está acostumado com todas essas adversidades que sempre nos impuseram, seja por falta de conhecimento do que a gente faz, então é sempre a dúvida: como que uma empresa de gaming está, sendo a maior provedora de GPUs para inteligência artificial, ou antes para o mercado de computação de alto desempenho, para o mercado automotivo, quem são eles, né. Então, assim, por isso que, com a mentalidade de uma startup, a gente consegue rapidamente desenvolver uma nova técnica que os legisladores olham e falam: "Pô, espera aí, calma, calma, a gente não, isso aqui não pode". "É, mas isso aqui você, não, isso aqui você pode vender. Olha, agora tu também não pode isso". Aí a gente tem que estar se inovando. Então, para se inovar nessa maneira eficiente e rápida, você tem que ser uma empresa de tecnologia. É, então vocês têm que constantemente lidar com essas travas governamentais, né, ainda mais agora, isso é Ultimamente mais tem uma pedra no sido, sapato. ultimamente tem sido assim, entendeu. Mas a gente espera que mude, porque não vai só afetar a NVIDIA. Nós vivemos hoje numa economia global, Uhum. né, então você tem o atual presidente americano também, né, discutindo questões tarifárias, que isso vai impactar toda a economia. Então, aqui no Brasil também a gente tem tido bastante interação com os órgãos do governo, principalmente ministérios de ciência e tecnologia, porque existe um plano brasileiro de inteligência artificial que é excelente para o país. Nós temos grandes pesquisadores no país, nós temos muitos laboratórios nacionais que têm gente altamente capacitada para trazer técnicas de inovação para o país. Só que isso acaba travando tudo isso, né? Então inibe a inovação. E inovação com burocracia não funciona. Perfeito. Entendeu?
E você citou, essa questão do novo presidente por lá, a gente vê a coisa mudando muito, né, e os Estados Unidos dita muito como é que tá o ritmo global das coisas. Tem essas questões tarifárias, ficou muito em voga ali, questão de commodities e tudo mais. Para o setor de vocês, o que que mudou? E como é que vocês primeiro, como é que vocês enxergam a nova administração, né, do Trump, se ele é mais amigável, digamos assim, se tem perspectiva disso mudar? E, enfim, como é que vocês estão, enxergando essa guinada nova por lá? Então, a gente entende que os países têm que se proteger, né, já que existe essas ameaças, eh, constante aí entre países. A gente é uma empresa americana, então a gente está ali para cumprir com todas as regras que o governo vai impor. Ao mesmo tempo, a gente está dando as nossas sugestões no sentido de não adianta privar só dessa maneira, porque a gente está lidando com seres humanos. Uhum. Se os Estados Unidos limitar muito a oferta das suas tecnologias, que queira ou não, muito das nossas ideias surgem de empresas americanas, de americanos, você vai abrir oportunidade para outros países estarem desenvolvendo também tecnologias similares. E aí? Como é que você vai depois deter, né, ou segurar esse avanço de outros países? Então, a gente tem tido mais interação do que a gente tinha antes com os governos, mostrando o valor, o benefício do que a tecnologia traz para nosso dia a dia, né? Não é só a Nvidia que está sendo só a protagonista. Existe todo esse ecossistema que a gente criou que está realmente também olhando com uma certa preocupação, né? Então, obviamente, essa questão de impostos, a gente já começa a ver que o atual presidente impôs ali alguns impostos para países como o Canadá, México, inclusive para o Brasil, mas já deu um passo atrás. Não, então vamos adiar um pouco quando começa. Ou seja, ele tem que cumprir a campanha de governo dele. Não é muito meu dia a dia falar desse nível político, mas obviamente isso afeta, né. Então a gente aqui no Brasil, principalmente, a economia está muito bem atrelada lá ao que acontece nos Estados Unidos, né, como você comentou. Então, vamos ver, tomara que isso não mude muito, porque somos um país que com um nível de exportação muito grande, não na minha área de tecnologia, na verdade a gente importa. Aqui a gente está também lidando com o governo na questão de melhorar a tributação dessas GPUs, porque elas não são GPUs para um consumo, não é para game, são GPUs, são arquiteturas de hardware que, tendo uma tributação mais acessível, faz com que os gestores, os empreendedores, comecem a comprar mais localmente. E o que que acontece hoje com a oferta das nossas soluções? Você é um empreendedor, você não precisa importar um servidor para dentro do país. Você pode montar isso lá fora e você acessa remotamente. Você economiza aí uns 40, 60% fácil do que trazer o produto para dentro do país. E não é só a questão de trazer o produto. Você acaba não usando mão de obra local, você acaba não incentivando o desenvolvimento de novas funções aí, né? E isso você leva o conhecimento para fora do país. Então a questão é como que a gente traz também esse nível de profissional para dentro do país.